Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Insinuações malignas nos cercaram em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Trecho da mensagem Resiste à Tentação, extraída do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Bom dia a todos. Que Deus, nosso Pai, e o Mestre Jesus os abençoe. A mensagem de hoje tem o título Autoridade, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Autoridade não é patrimônio exclusivo dos administradores, dos legisladores, dos juízes ou dos sacerdotes do mundo, como poderá parecer, ao menos avisados de entendimento. Cada criatura que detenha os tesouros da razão permanece ligada às obrigações da autoridade que, em toda parte e em todas as circunstâncias, é mandato do Senhor. O governante é constrangido a velar pelos governados. O médico é responsável pelo doente. O maior é tutor do menor. O espírito esclarecido é devedor de luz ao ignorante que ainda se debate nas trevas. O operário deve responder pela tarefa a que se confia. Os pais são compelidos à orientação dos próprios filhos. O homem que descobriu a fé renovadora deve paciência e exemplificação às consciências frias que ainda viajam no mundo sob a neblina espessa da indiferença. E em torno de nossos passos desenvolve-se a natureza em todos os seus círculos de vida e amor, exigindo-nos auxílio, compreensão, carinho e assistência. Temos autoridade sobre os animais e sobre as árvores, sobre as paisagens e sobre os acontecimentos que nos cercam, e dessa autoridade daremos conta ao poder superior que rege o mundo e a vida. Conhecimento é responsabilidade, saber é obrigação. Progresso é também dívida da alma, que se levanta e evolui, de vez que o plano inferior é sempre o pedestal daquele que se agiganta e cresce na prosperidade material e espiritual. Seja o bem a diretriz de nossa autoridade, por onde transitemos na luta de cada dia. Façamos de nossas horas sinais de aplicação positiva do nosso espírito aos ensinamentos do Senhor. E certo, em breve tempo, partilharemos a sublime autoridade dos verdadeiros aprendizes de Jesus, escalando em companhia deles a iluminada e gloriosa montanha da vida eterna. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado continuam, na sua grande maioria, com as reuniões públicas suspensas. Enquanto a pandemia continua e a vacinação é o único meio de controle efetivo e extinção dela,
e que ainda levará meses em nosso país. Mas a maioria dessas instituições tem realizado transmissões em lives através das redes sociais, inclusive em nossa cidade. Você que participa de alguma dessas instituições espíritas, no dia e no horário das reuniões públicas, procure se informar que está sendo transmitido lives, quer pelo Facebook, pelo Instagram ou também pelo YouTube. É o meio que as casas têm encontrado para continuarem, ao mesmo tempo, divulgando a doutrina espírita e estabelecendo a continuação dos laços entre trabalhadores e espectadores que acompanham através da internet. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Continuação. Mas que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Porque aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambaçados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Instruções dos Espíritos, afabilidade e doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequência do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmos, não se atrevendo a usar a autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, e acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado.
Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas e nunca se desmente, é o mesmo que tanto em sociedade como na intimidade mantém-se o mesmo. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3. Fica ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. GEGAD, Grupo Espírita Gabriel Delane, localizado na Rua Benjamin Larena, número 172, bairro Divinópolis. Ponto de referência, Borracharia 24 horas, próximo à Rua Bahia. Reuniões públicas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão de número 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Resposta dos Espíritos. É como se o houvera praticado. Aproveitar do mal é praticar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o feito, dele tira partido, é que o aprova, é que o teria praticado se pudera ou se ousara. O Espiritismo na Bíblia. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14, lemos: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, trouxe-nos na mensagem Amanhã comentários sobre essa passagem bíblica, que assim nos escreve: Diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda, em verdade, a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia, vive distante da glória do século. A alma sem coragem de avançar 100 passos, não caminha 20.000. O lavrador que perde a hora de semear, não consegue prever as consequências do adiamento do serviço a que se devota, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primavério, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquilo que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade, porque o amanhã será muito agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa valorosamente nas abençoadas horas de hoje. Onde encontrar uma instituição espírita? Casa Allan Kardec, localizado na Rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, domingos, terças e quintas, às 8 horas da noite.
Fraternidade Espírita Emmanuel, localizado na Rua Deputado Torres Galvão, número 379, bairro Salgado, próximo à Policlínica. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Assim, outra vez nós estamos aqui nessa parte do programa onde a participação do público complementa o programa Espiritismo em Marcha. Mas devido à pandemia, nós temos agora habitualmente algumas perguntas selecionadas com os temas que foram abordados no programa para ampliar o conhecimento e o entendimento nosso da doutrina espírita. Como dissemos há pouco, as casas espíritas em nossa cidade, que estão com as reuniões públicas temporariamente suspensas devido à pandemia, estão realizando semanalmente lives através da internet. Procure saber através do horário, o dia e o horário das reuniões públicas que nós temos aqui divulgado durante o programa, e através deles você pode contactar ou pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo YouTube as palestras que estão sendo transmitidas ao vivo. Vamos assim para uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. Por que Emmanuel afirma que só alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz? Na abertura do programa, na mensagem de abertura, que foi extraída do livro Pão Nosso e que se intitula Resiste à Tentação, nós vimos essa colocação que o Espírito Emmanuel nos trouxe, quando ele diz: somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Emmanuel se referia ao trabalho de reforma, de aperfeiçoamento interior, que é proposto pelo Evangelho do Cristo para cada um de nós. Só na medida em que hábitos mentais, entendimento da realidade da vida sob a perspectiva do espírito imortal vai sendo trabalhado em nós, é que esse caminho aonde a plena luz é atingido se realiza no nosso interior. E então Emmanuel diz assim que somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Enquanto isso não ocorre, nós nos vinculamos através de cadeias, de correntes, ao passado delituoso e afastado da harmonia com as leis divinas, o qual faz parte do nosso psiquismo. Todos nós temos um grande trabalho interior a ser realizado para nos desvincularmos da forma materialista, imediatista que tínhamos de ver a vida e que estabeleceu no nosso íntimo verdadeiras correntes que nos prende a vícios, a hábitos, a atitudes, a comportamentos de desequilíbrio, as emoções em descontrole, cuja origem está justamente nesse mundo de sombras que é o nosso inconsciente, que está na nossa mente e que precisa ser paulatinamente substituído pela luz do novo entendimento que o Evangelho nos dá. E por isso, ratificando a afirmação de Emmanuel, confirmando-a, nós só atingiremos verdadeiramente libertação na medida em que a luz do Evangelho do Cristo se estabeleça plenamente em nosso íntimo. É essa a razão. Vamos então para a próxima pergunta. Progresso é também dívida da alma? Como entender esta declaração de Emmanuel? Na mensagem para reflexão, autoridade, que nós ouvimos há pouco, Emmanuel coloca de forma bem clara e distinta
essa frase: progresso é também dívida da alma, que se levanta e evolui. De vez que o plano inferior é sempre o pedestal daquele que se agiganta e cresce na prosperidade material e espiritual. O progresso é dívida da alma. Essa frase está plenamente associada àquela outra que foi dita pelo apóstolo Paulo em uma de suas cartas que se encontra no Novo Testamento. Sou devedor de todos, de gregos e de romanos. É evidente que o apóstolo Paulo se referia à dívida espiritual, consequência do novo entendimento da vida que o Evangelho havia lhe trazido. Em mundos de provas e expiações como é a terra, o amparo, a ajuda espiritual que recebemos para progredir nos torna eternos devedores daqueles que estão atrás. Então, é em razão disso que Emmanuel diz: progresso é também dívida da alma, porque ninguém progride sozinho. O trabalho da espiritualidade do bem, o esforço dos espíritos iluminados, para que nós avancemos mais rápido na senda evolutiva, nos torna devedores de outros que tenham ficado atrás, em termos de, posteriormente, podermos ajudá-los também a subirem como nós fomos ajudados. Então, há esse trabalho de interdependência dos espíritos. Os espíritos mais evoluídos ajudam os outros que estão atrás, como forma de ressarcimento que lhes motiva pela ajuda que também tiveram outrora em seu passado. Então, conscientes disso, sejamos primeiramente profundamente gratos a Deus, a Jesus, a misericórdia divina que tem enviado para a terra sem cessar vanguardeiros do bem, espíritos elevados que vêm nos estimular nessa caminhada de progresso e de ascensão, mesmo que isso signifique posteriormente também nos tornarmos devedores do bem a outros espíritos. Vamos então para a última pergunta do programa de hoje, que é: qual a origem do mal? Essa questão, ela tem a ver com o entendimento daquela que hoje foi tratada no programa, questão de número 640, que perguntava: aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é também culpado quanto este? E a resposta bem clara dos espíritos foi: é, como se houvera praticado. Mas assim, como é que fica a questão da origem do mal? Já que a revelação espírita deixa de forma clara e explícita que de Deus só provém o bem, o amor, a paz, a felicidade. E as religiões tradicionais, para encontrarem um responsável pelo mal tão perceptível entre nós, no mundo de provas e expiações como é a Terra, essas doutrinas, para terem o entendimento puramente humano e imperfeito, atribuíram o mal a uma origem comum, a qual denominaram o poder do mal, Satanás, o diabo e outras denominações. A revelação espírita mostrou-nos a realidade do plano espiritual. E os espíritos que lá muitas vezes se intitulam como poderes do mal,
como representantes de Satanás, na verdade são espíritos que viveram entre nós como criaturas humanas. Não há um poder do mal em guerra contra o poder do bem, que é Deus. Então, se é assim, como entendermos a questão do mal? Que esse mal na terra entre nós tem inúmeras dimensões e origens. Existe o mal que vem das catástrofes, né? Das enchentes, dos tsunamis, de uma série de fatores ambientais que, não poucas vezes, geram dor e morte em muita gente. Há também o mal proveniente dos desequilíbrios que a criatura humana pratica, causando infelicidade e sofrimento a outros. O mal está na terra, em inúmeras situações e através de muitas pessoas. Aí a revelação espírita, que tudo o que nos traz e nos ensina, nos chama ao uso da razão e do bom senso, nos diz que o mal é tudo aquilo que vai de encontro com as leis divinas. Toda vez que o homem, através de sua liberdade, do seu livre-arbítrio, se choca com a lei divina, cujo alicerce maior é a lei do amor, ele gera o mal para si. Mal com característica temporária e proveniente da imperfeição do espírito humano, que foi criado simples e ignorante, e que através das experiências encarnatórias e do uso do livre-arbítrio fez e faz, às vezes, escolhas geradoras de sofrimento, mas que, na verdade, são escolhas temporárias. Todos nós reencarnamos e voltamos ao mundo espiritual para progredir, para aperfeiçoarmos-nos, para voltar à harmonia com as leis divinas. Por outro lado, ainda explicando um pouco mais essa questão, se a base da lei divina é o amor, a base de todas as atitudes do homem que se choca com as leis divinas se chama egoísmo. E do egoísmo provém toda uma série de mal, de sofrimento e de desequilíbrio dessas atitudes do homem que se choca com a essência das leis divinas. Efetivamente, o caminho apontado pelo Cristo no seu Evangelho para todos nós é o caminho do amor, porque Deus é amor, como já dizia o apóstolo João. E na medida em que nós nos sensibilizamos a essa realidade ensinada no Evangelho do Cristo, nós vamos estabelecendo harmonia com as leis divinas. Vamos superando o mal com o bem e estabelecendo através das ações da caridade, da solidariedade, do amor, a nossa redenção, a nossa libertação, como há pouco esclarecemos sobre aquela mensagem de Emmanuel a respeito de que da liberdade que só vem quando estabelecemos plena luz. E a plena luz é o Evangelho do Cristo em nós, modificando o nosso entendimento da vida, despertando-nos para a realidade espiritual de onde viemos e para onde voltaremos. E nesse entendimento novo, a libertação é a consequência natural. Era esse esclarecimento que tínhamos a essa pergunta. Queremos novamente agradecer a todos que nos acompanham no programa Espiritismo em Marcha. Pedimos
Se possível, divulgue o programa. Estamos aqui sempre com vocês aos domingos, 7:30 da manhã. Um bom dia para